Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ecos no Brasil. E hoje eu estou aqui com você mais uma vez para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 23 de agosto, nós faremos a leitura no livro de 1 Crônicas, do capítulo 4 ao 6. Então vamos para a leitura. Primeiro livro dos Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4. Estes foram os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Hur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, foi pai de Jaate, e Jaate foi pai de Aumai e Laade. Esses foram os clãs dos Zoratitas. Os filhos de Etã foram Jezreel, Isma e Idibaás. A irmã deles chamava-se Hazeleupone. Penuel foi pai de Gedor e Ezer foi pai de Ruzá. Esses foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrate, que foi o pai de Belém. Azur, fundador de Tecoa, teve duas mulheres, Relá e Naará. Naará gerou Auzã, Éfer, Temene e Raastari. Todos foram filhos de Naará. Os filhos de Relá foram Zerete, Zoar, Etnã e Cos, que foi pai de Anube, Zobeba e os clãs de Aarel, filho de Harum. Jabe se destacou entre seus irmãos e era muito respeitado. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, que significa que dor, pensando: foi um parto difícil. Dei à luz com fortes dores. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me. Sim, abençoa-me. Dá-me terras, grandes extensões de terras. Protege-me com a tua presença. Livra-me do mal. E Deus atendeu ao seu pedido. Quelube, irmão de Suá, foi pai de Meir. Meir foi pai de Estom. Estom foi pai de Bet-Rafa, Pazeia e Teína, fundador de Ir-Naás, cidade dos ferreiros. Eles foram conhecidos como os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otoniel e Seraías. Os filhos de Otoniel, Ratate e Meonotai. Meonotai foi pai de Ofra. Seraías foi pai de Joabe, fundador de Ge-Harazim, que é a colônia dos artesãos. Os filhos de Caleb, filho de Jefoné, foram Iru, Elá e Naã. Os filhos de Elá, Kenaz. Os filhos de Jealelel, Zife, Zifa, Tiria e Azareel. Os filhos de Esra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Uma das mulheres de Mered, Bitia, filha do faraó, deu à luz Miriam, Samai e Isba, fundador de Estemoa. Sua mulher judia deu à luz Jared, fundador de Gedor, Heber, fundador de Socó, e Jecutiel, fundador de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, foram o pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simeão foram Amnon, Riná, Bene-Hanã e Tilom. Os filhos de Izi foram Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filhos de Judá, foram pai de Leca, Lada, pai de Marissa, os clãs dos trabalhadores em linho de Bet-Asbeia, de Joaquim, dos homens de Cozeba, de Joás e de Saraf, que governava em Moabe, e em Jazubi-Leem. Esses registros provêm de fontes muito antigas. Eles eram os oleiros residentes em Netaim e Gederá, que trabalhavam para o rei. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. Saul foi pai de Salum, e Salum foi pai de Mibzão,
que foi pai de Misma. Os descendentes de Misma foram Ramuel, que foi pai de Zacur, que foi pai de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram filhos. Por isso, seus irmãos não tiveram muitos filhos, por isso, nunca se tornaram um clã numeroso como Judá. Eles viveram em Berseba, Muladá, Hazar-Sual, Bilá, Azem, Tolade, Betuel, Horma, Ziclag, Bet-Marcabote, Hazar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Viveram nessas cidades até Davi se tornar rei. Deles as 5 cidades de Etã, Aim, Rimon, Toquem e Azã, e todas as aldeias ao redor dessas cidades até Baalate. Eles mantinham bons registros da genealogia. Mesobabe, Janleque, Josã, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elionai, Jaacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia e Ziza, filho de Sifi, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri e filho de Semaías. Todos esses foram líderes dos seus clãs. Eles prosperaram e aumentaram muito, por isso precisaram se espalhar até os arredores de Gedor, que é Gerar, a leste do vale, em busca de pastagem para os seus rebanhos. Ali encontraram boas e abundantes pastagens numa região ampla, tranquila e pacífica. Neste lugar viviam antigamente os camitas, mas na época de Ezequias, rei de Judá, os homens desses clãs vieram e atacaram os camitas, destruindo suas tendas e casas. Como se pode ver hoje, eles foram exterminados. Depois entraram e ocuparam a região por causa das pastagens. 500 desses simeonitas invadiram as montanhas de Seir, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Izi. Eles mataram todos os amalequitas que tinham escapado. Até hoje vivem lá. 1 Crônicas, capítulo 5. Os descendentes de Ruben, o primeiro filho de Israel, apesar de Ruben ter sido o filho mais velho de Israel, perdeu o direito de filho mais velho depois de se deitar com a concubina de seu pai, desonrando assim seu pai. Seus direitos foram transferidos para os filhos de José, filho de Israel. E embora Judá fosse o mais poderoso dos irmãos e o rei Davi não tinha saído desse clã, os direitos de filho mais velho foram transferidos para José. Os descendentes de Ruben, o mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os descendentes de Joel foram seu filho Semaías, pai de Gog, pai de Simei, pai de Mica, pai de Reaías, pai de Baal, pai de Beera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou cativo. Beera era líder dos Rubenitas. Os irmãos de Beera, de acordo com seus clãs registrados nas genealogias, foram o primeiro Jeiel, depois Zacarias, Belá, filho de Azaz, filho de Semá e filho de Joel, que ocupava a região desde Aroer até o monte Nebo e Baal-Meon. Seu clã ocupou a terra até a fronteira do deserto, que se estende até o rio Eufrates, porque seus rebanhos aumentaram muito em Gileade. Durante o reinado de Saul, eles atacaram e derrotaram os agarenos, tomaram posse dos seus acampamentos e viveram a leste de Gileade. A tribo de Gade ficou ao lado deles em Bazã e Salcá. Joel foi o chefe, Safã o segundo, depois Janai, o juiz em Bazã. Seus irmãos, de acordo com suas famílias, foram Micael, Mesulão, Sebá, Jorai, Jacã, Zia e Eber, 7 ao todo. Eram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroá, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Gesizai, filho de Jado, filho de Bus. Ai, filho de
Abdiel, filho de Guni, foi chefe do clã. A tribo de Gade vivia em Gileade e Bazã, incluindo os povoados vizinhos até as pastagens de Saron. Todos foram registrados na genealogia oficial durante os reinados de Jotão, rei de Judá, e Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés possuíam 44.760 homens de combate, preparados fisicamente e capazes de manusear o escudo, a espada e o arco. Eles lutaram contra os agarenos, Getur, Nafis e Nodab. Deus entregou os agarenos e todos os seus aliados nas mãos deles, porque no meio da batalha eles oraram. E Deus respondeu às suas orações, pois confiaram nele. Eles saquearam os rebanhos dos agarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos. Capturaram também 100.000 pessoas. Muitos foram mortos, porque a batalha era de Deus. Essas tribos ocuparam as terras dos agarenos até a época do exílio. A meia tribo de Manassés era muito numerosa. Ela ocupava a terra desde Bazã até Baal-Hermon, isto é, até Senir, o monte Hermon. Os chefes dos clãs foram Éfer, Izi, Eliel, Asriel, Jeremias, Rodavias e Jadiel. Eram guerreiros corajosos, soldados famosos e chefes de família, mas não eram leais ao Deus dos seus antepassados. Eles se envolveram com os deuses dos povos da terra que Deus tinha destruído quando os israelitas chegaram. Então o Deus de Israel despertou Pu, que é Tiglat-Pileser, rei da Assíria, para levar Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés para o exílio. Ele os despertou para Alá, Rabor, Harã e para o rio Gozã, onde estão até hoje. Primeiro livro dos Crônicas, capítulo 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias, Finéias foi pai de Abizuá, Abizuá foi pai de Buqui, Buqui foi pai de Uzi, Uzi foi pai de Zeraías, Zeraías foi pai de Meraiote, Meraiote foi pai de Amarias, Amarias foi pai de Aitube, Aitube foi pai de Zadoque, Zadoque foi pai de Aimaas, Aimaas foi pai de Azarias, Azarias foi pai de Joanã, Joanã foi pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias foi pai de Amarias, Amarias foi pai de Aitube, Aitube foi pai de Zadoque, Zadoque foi pai de Salum, Salum foi pai de Ilquias, Ilquias foi pai de Azarias, Azarias foi pai de Seraías, Seraías foi pai de Jeozadaque. Jeozadaque foi levado cativo quando o Eterno, por intermédio de Nabucodonosor, levou Judá e Jerusalém para o exílio. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Gerson. Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes foram os clãs levitas, de acordo com suas famílias. Os filhos de Gerson foram Libni, seu filho Jaate, seu filho Zima, seu filho Joá, seu filho Ido, seu filho Zerá e seu filho Jeaterai. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho Corá, seu filho Assir, seu filho Eucana, seu filho Ebiasaf, seu filho Assir, seu filho Taate, seu filho Uriel e seu filho Uzias e seu filho Saul. Os filhos de Eucana foram Amazai, Aimote, seu filho Eucana, seu filho Zofai, seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeroão e seu filho Eucana.
Os filhos de Samuel foram Joel, o mais velho, e Abias, o segundo. Os filhos de Merari foram Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá, seu filho Simeia, seu filho Ragias e seu filho Asaías. Os músicos de Davi. Estas foram as pessoas que Davi nomeou para dirigir os cânticos na casa do Eterno, depois que a arca foi levada para lá. Eram os ministros de louvor no lugar de adoração, na tenda do encontro, até que Salomão construísse o templo do Eterno em Jerusalém. Eles cumpriam suas obrigações conforme as instruções que recebiam. Estes, com seus filhos, eram os responsáveis por organizar e conduzir a adoração. Da família dos coatitas, o músico Remã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Zofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Remã era auxiliado por Asaf, do lado direito. Asaf era filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazeias, filho de Malquias, filho de Itni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zimá, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Entre os filhos de Merari, os ajudantes do lado esquerdo estavam Etã, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Razabias, filho de Amazias, filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. O restante dos levitas foi nomeado para as demais tarefas do local de adoração, a casa de Deus. Arão e seus filhos ofereciam sacrifícios no altar das ofertas queimadas e no altar do incenso. Eles eram encarregados de todo o trabalho em torno do lugar santíssimo. Ofereciam o sacrifício de expiação conforme as ordens recebidas de Moisés, servo de Deus. Esses foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abizua, seu filho Buqui, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok e seu filho Aimaas. Estas foram as cidades que as famílias dos levitas receberam para viver. Os coatitas, entre os descendentes de Arão, foram sorteados primeiro. Receberam Hebrom, da terra de Judá, e as pastagens ao redor. Calebe, filho de Jefoné, recebeu os campos e povoados em torno da cidade. A família de Arão também recebeu as cidades de refúgio e suas pastagens, incluindo Hebrom, Líbina, Jatir, Estemoa, Ilém, Debir, Asa e Bet-Semes. Da tribo de Benjamim também receberam Geba, Alimete e Anatote, com suas pastagens. Ao todo, foram distribuídas 13 cidades entre as famílias dos coatitas. O restante dos coatitas recebeu 10 cidades da meia tribo de Manassés, distribuídas por sorteio. Os descendentes de Gerson receberam, de acordo com suas famílias, 13 cidades das tribos de Issacar, de Aser, de Naphtali e de Manassés, em Bazã. Os descendentes de Merari, de acordo com suas famílias, receberam 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Os israelitas deram aos levitas as cidades e as suas pastagens. Também distribuíram por sorteio cidade das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Alguns das famílias dos coatitas receberam cidades de refúgio da tribo de Efraim. Siquém, nas montanhas de Efraim, Gézer, Joquemeão, Bet-Horon, Aijalon e Gat-Rimon, com suas pastagens. O restante dos clãs dos coatitas recebeu Aner e Bileã, com suas pastagens, da meia tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam, de acordo com suas famílias, da meia tribo de Manassés, Golã, que fica em Bazã.
e Astarote, da tribo de Issacar. Quedes, Daberate, Ramote e Anem, da tribo de Azer, Masal, Abdom. Rucoque e Reobe, da tribo de Naphtali, Quedes da Galileia, Ramon e Kiriataim. O restante dos Meraritas recebeu da tribo de Zebulon, Rimono e Tabor, da tribo de Rubens, a leste do Jordão, Jazã, Kedemote e Mefaate, da tribo de Gade, Ramote de Gileade, Maanaim, Esbom e Jazar, todas elas com suas respectivas pastagens. Amém, meus irmãos, somente até aí. Fique conosco e até a próxima leitura. Paz do Senhor Jesus.